Eu sou Maria Isabel Mendes Marques, né, mais conhecida como Isabel Matos. Eu sou ceramista, né, já trabalho há mais de 20 anos na cerâmica, do qual eu me orgulho muito de ser ceramista, né. A cerâmica, o barro, já me levou assim para vários locais. Um que eu me encantei demais foi Itamatatiba. Fui a serviço do Sebrae, né? E na época que eu fui para Itamatatiba, eu fui indicada pela mestra e doutora, professora da USP, a doutora Lalada. Quando olhou o meu trabalho, que ela se encantou, e foi assim, tipo assim, um pedido: gente, Isabel precisa ir a Itamatatiba. Itamatatiba estava passando por uma dificuldade na queima, com rachaduras, quebras de pedras. Então, quando eu fui chamada, nossa, para mim foi um orgulho muito grande eu trabalhar no quilombo. Eu ia para uma comunidade que meus pais já tinham trabalhado assim, porque meu pai foi buscar muita louça, né, em Itamatatiba. Para vocês verem o valor do que é Itamatatiba, da louça de Itamatatiba. A minha idade hoje é 68 anos e meu pai morreu na década de 62, 63, né? E quando eu disse para minha mãe que eu ia para o quilombo de Itamatatiba, minha mãe disse: minha filha, teu pai ia buscar muita louça em Itamatatiba, né? E assim aconteceu. Ao chegar em Itamatatiba, conhecer o quilombo de Itamatatiba, a louça de Itamatatiba, o barro de Itamatatiba, que é um barro que quase não se vê assim em qualquer lugar. É um barro gordo, negro, né? Um barro que precisa sempre de um pouco de areia para se trabalhar. E aquilo me encantou muito. Porque, na verdade, eu, Isabel Matos, não conhecia ainda o barro de Itamatatiba, né? E isso foi, assim, muito prazeroso para mim trabalhar em Itamatatiba, ver a louça de Itamatatiba, a grandeza, porque aquele estilo de trabalho de serpentina também é um bocado difícil, é muito primitivo, é bem antigo. E aquilo me deixou assim, surpresa quando eu a vi, porque trabalhar com barro de Itamatatiba é uma riqueza muito grande, gente. É um trabalho muito grande. Eu fui me envolvendo. Lá eu percebi também que o forno precisava da boca, né? Que ele não existia, não tinha a boca, que é uma parte que fica assim um pouco saliente assim, né? E se faz o esquente. Foi quando eu comecei a conversar, porque tudo que eu fazia dentro de Itamatatiba era, a gente tinha uma conversa primeiro com elas, conversava Neide, a Domingas, Canuta, principalmente a Neide, que era a que mais, Neide queima louça, gente. Hoje a idade que não permite, como ninguém. Tem homem que apanha feio para a Neide na queima de um forno. E olha que aquele forno é um forno também que a gente chama, ele é quase nesse estilo, né? Ele é todo fechado, ele é tipo uma abóbora, se chama forno abóbora. Então é outro forno também difícil, ele tinha essa abertura muito grande, né? Então conversei com elas, aí entramos no acordo, aí fomos, ela veio para minha casa, até que a gente foi em Rosário, ela viu a diferença, vamos fazer um pouquinho, só uma boquinha para poder fazer o esquente.
E assim a gente foi resolvendo vários problemas do fogo, das queimas, né? Mas sempre com esse respeito, sempre conversando com elas, vendo no que eu podia, não era mudar, mas era agregar para a gente ali junto fazer uma queima melhor. Porque eu acho que Itamatatiua o que precisa é disso, é da sua juventude se envolver, valorizar, porque o barro, gente, a louça de cerâmica, ela é ouro. Ai de nós, seres humanos, se ela não nos acompanhasse lá do comecinho da humanidade. O que a gente ia aprender? O que a gente ia saber de nossa história? Então, quem não tem história, não tem cultura. E quem não tem cultura, não tem sua história. Se você não gostar do que é seu, do que você faz, né, dos seus pais, fica muito difícil a gente manter viva uma história cultural como é de Itamatatiua. Eu tenho um orgulho muito grande, porque quando eu cheguei em Itamatatiua, o barro me aproximou de histórias riquíssimas, que eu também tenho família, né, que mantém suas festas, suas tradições. E isso me deixou assim mais encantada, né? Porque lá nas terras de meus filhos foram morrendo, foram se acabando. E a festa de lá, de meu tio, que era de Santa Luzia, hoje não existe mais, só lembranças e saudade e comentários. Então, Itamatatiua, ela mantém viva a história de Santa Teresa, né? Eu tive muito, através do barro, ele me levou assim para uma história conhecida na Zuleide, de 100 e poucos anos, ela falando da festa de Itamatatiua. E ela dizia: Isabel, eu quero que você passe a festa aqui com a gente. E sempre não dava, porque geralmente eu vinha na sexta-feira, encerrava meu trabalho, aí eu voltava, até que eu comecei a ir para a festa de Santa Teresa. E ali eu fui conversando com ela, porque ela disse: Isabel, a gente faz isso, Isabel, o que a gente vai fazer, o que tu acha se a gente fizer? Eu, gente, pelo amor de Deus, eu tenho que conhecer a história, eu não posso fazer o que eu quero, eu tenho que fazer o que é da festa. E foi assim que eu fui, a confiança que a gente já tinha adquirido através do barro, através da cerâmica, sem agredir, sem, né, o respeito que a gente foi tendo. Então, a gente ali foi se respeitando e eu fui tendo conversa com o Chico, né, com Dona Zuleide, com Neide, sabendo assim das histórias, como era, como o mastro entrava, como era que ele ia até no final, né, da cidade, passando em todas as casas, eu fui me envolvendo. Então, bora fazer desse jeito como era antigamente, né? A caixa de som, a gente mandava parar, a procissão estava passando. E foi assim que eu fui me encaixando com Itamatatiua, que eu fui amando e eles me amando.